Oi, gente querida, que bom estar aqui com vocês. Hoje eu tenho uma honra, alegria, o prazer de estar aqui com meu amigo, pastor Antônio Júnior, esse jovem, bonito. Esse menino aí, ele já é um homem feito, mas para mim é um menino, porque é muito jovem ainda, mas cheio de unção de Deus, cheio de... Olha, esse cara é um campeão no YouTube. Aqui embaixo está o link do YouTube dele, dos outros canais, né, da mídia social. Ele tem sido usado por Deus para falar com milhões de pessoas, gente. Siga ele, que você vai ser muito abençoado. Essa parceria que a gente está fazendo foi uma coisa de Deus. E a gente sentiu assim que Deus tem alguma coisa para nós juntos. Então eu quero, você que tem me seguido, que tem subscrevido aí o meu canal, vá lá também, curta todas as suas mídias sociais, porque você vai ser muito abençoado. E a gente vai falar de coisas importantíssimas, começando pelo tema que eu mais amo, que é a volta de Jesus. E eu lembrei aqui de um caso, uma moça esses dias chegou para mim e ela disse: pastor, eu tranquei a minha faculdade e eu não tenho vontade nenhuma mais de trabalhar, de fazer as coisas, porque eu sei que Jesus está voltando mesmo, então do que adianta eu formar? Olha a mentalidade, né, da pessoa. Então realmente tem muitas pessoas que ficam com medo, ansiosas, tem pessoas que só assistem vídeo aqui no YouTube sobre esse assunto, mas não como forma dela se consolar, dela ter uma expectativa, né, de se encontrar com Jesus, não, mas para ficar com mais medo ainda, né? Então eu queria saber de você, lógico, a gente não sabe datas, né? Enquanto Jesus esteve aqui, ele falou que nem ele sabia. Eu acredito, eu posso estar errado, você me corrige, mas eu acredito que hoje ele está ao lado do Pai. Então, hoje ele sabe. Não, sabe totalmente. Ele não sabia naquele tempo porque ele tinha se esvaziado, como diz Filipenses. Exatamente. Jesus não sabia naquele momento de todas as coisas, ele era homem. Tudo que ele sabia foi o que o Espírito revelou. Mas na hora que ele volta para o estado em que ele está pleno novamente, ele sabe todas as coisas. Sempre soube e sabe agora. Quando ele veio, ele se esvaziou. Ele aprendeu a falar, aprendeu a andar, e até as revelações que ele teve foi por causa de Deus. Mas eu queria dizer para vocês, queridos, que a nossa atitude deve ser viver como se Jesus voltasse hoje, consagrando a nossa vida, e planejar e trabalhar como se ele não fosse voltar na nossa geração. Tá? Os tessalonicenses começaram a fazer isso, subiam num monte e paravam de trabalhar, só para esperar Jesus. E Paulo falou, quem não trabalhar não come, porque a turma não trabalhava e ia comer na casa do irmão. Conhece crente folgado? Tem crente folgado, né? Então, mas é isso que eles estavam fazendo. Mas por que eu sou apaixonado por esse tema? Porque eu creio que Jesus volta agora. Júnior, tem duas histórias que são juntas na Bíblia que ninguém liga. Uma delas, Jesus estava passando, viu uma figueira, foi lá, não tinha fruto nenhum, ele amaldiçoou. E a figueira secou. Isso. 2 dias depois, ele vai contar a respeito da volta dele, e os discípulos falam, mas quando é que nós vamos saber que isso vai acontecer? Ele falou, olha, quando vocês veem a figueira florescer, ou seja, quando a figueira começa a dar flores e folhas, vocês sabem que está chegando o verão. Por quê? Porque floresce na primavera, né? Primavera vem antes do verão. Então, quando eles olhavam para a florada da figueira, eles falavam, está chegando o verão. Ele diz, quando vocês virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu volte. Aí você fala, bom, mas o que ele está falando? Primeiro, figueira é a árvore que representa Israel. Por que ele amaldiçoou a figueira? E 2 dias depois ele profetiza que a figueira iria florescer. Ele está dizendo que Israel passaria por 2000 anos. 2 dias, um dia para Deus é como 1000 anos. 2 dias, 2000 anos em que a figueira, Israel, ficaria sem frutos. Por quê? Porque não reconheceu o Messias. Entendi. Mas quando a figueira voltasse a florescer, isso no mundo físico, é quando Israel volta para sua terra. Em 1948, no dia 14 de maio, Israel, depois do Holocausto, depois que o mundo ficou assombrado com tudo aquilo, voltou a ter a sua nação. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias,
eles ganharam Jerusalém. Agora está completa, a figueira floresceu. Na minha opinião, a partir de 1967, começou a geração do fim. Eu creio que Jesus volta nesta geração de 67. Alguns falam, mas quantos são? O que é uma geração? Alguns acham que é 40, outros acham que é 80. Eu acho que é o período de vida de uma pessoa. Então, na minha opinião, Jesus está voltando dentro de até 2060, 2067. E realmente, quando você olha os sinais, né, são tremendos. Assim, eu acho que toda pessoa, mesmo não sendo cristã, ela reconhece que algo está mudando no mundo, né? Todos nós sabemos a questão da tecnologia, né, que foi profetizado, né, por Daniel, né? E toda essa questão, você conversa com as pessoas dizem, nossa, o tempo está passando muito rápido, né? E a Bíblia diz que seriam abreviados os tempos, né? Se Então, não fossem abreviados aqueles dias, né? Então, fala um pouco pra gente, né, os principais sinais, né? Porque tem muita gente que, mesmo sendo crente, é incrédulo, né? Você vai conversar com as pessoas dizem, mas isso sempre aconteceu. E realmente é assim, sempre aconteceu nessa proporção? Então, a palavra-chave é essa que você falou, nessa proporção. Jesus falou lá em Mateus 24 que a humanidade ficaria estarrecida com os terremotos, com o bramido das ondas. Duas coisas a dizer aqui. Antigamente acontecia um terremoto do outro lado do mundo e ninguém sabia. Hoje todo mundo sabe. Quando aconteceu aquela tsunami em 2004 na Indonésia, o mundo inteiro ficou vendo o que aconteceu e estarrecido com as ondas. Então, primeiro, ele disse que o mundo ia ficar, não fala de Israel. Ou seja, não só vai estar acontecendo alguns sinais, mas o mundo inteiro vai estar vendo. Então, essa é uma coisa que mostra que para Jesus voltar tinha que ser nessa época, porque as coisas que aconteceriam seriam vistas por todos. E tem um detalhe importante. Quando você pega, por exemplo, os dados da sismologia que medem todos os terremotos, e tem um dado incrível, que é o dado só para terremotos acima de 6 pontos na escala Richter, quando começa a ficar importante mesmo. Até os anos 80, era mais ou menos a mesma coisa. A partir dos anos 80, começou a aumentar 10 vezes mais. Então você bota num gráfico, ele vem assim, ó. Aí de repente faz isso. Esse gráfico fala do número de terremotos grandes. E de lá para cá, cada ano está aumentando mais. Então os cientistas falam que a Terra está passando por um grande processo sísmico. Agora, a Bíblia disse que isso aconteceria junto com outras coisas. A Bíblia fala de apostasia, o apóstolo Paulo fala. O que é apostasia? Apostatar significa divorciar-se. A palavra apostasia é divórcio. Divórcio de Deus. Aí algumas pessoas falam, mas o crente pode divorciar? Uai. Se não pudesse, por que a Bíblia falou tanto de apostasia? Agora, só divorciar. Mas não era crente. Não, querido. Você só divorcia se você casou. Se você namorou e separou, acabou o namoro. Mas para divorciar tem que casar. A Bíblia fala da apostasia. Então, além dos sinais aparentes, como terremotos, maremotos, fala da violência. A Bíblia diz que seria como nos dias de Sodoma, como nos dias de Noé. Noé fala do que? Da violência. Sodoma fala do que? Da imoralidade. E o mundo tá mudando. Não sei se é porque eu estou ficando mais velho, o Antônio Júnior é jovem ainda, mas você não fica meio escandalizado de vez em quando? A sensualidade, né, tá no... E a gente percebe que hoje criança, né, já tem acesso a não, e hoje você sabe que já existem leis sendo aprovadas, por exemplo, na França, para pedofilia? Que isso? É verdade. Crianças acima de 12 anos já podem ter sexo com adulto. Olha isso. No Congresso Nacional, eu não vou citar o nome aqui, mas tem um deputado que está defendendo que a pedofilia é uma das melhores maneiras de você ensinar sexo para os jovens. Porque diz que nas culturas antigas, como a Grécia e Roma, os jovens eram iniciados sexualmente com um outro homem. Olha isso. Então, literalmente, eles estão incentivando pedofilia e a homossexualidade. Só que, obviamente, a sociedade brasileira ainda é conservadora
e esses projetos não passam, mas essas coisas estão acontecendo. Então, eu creio que a gente está chegando muito próximo. Então, gente, viva para o Senhor. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai estudar. Faça isso. Porque onde você vai ganhar alguém para Jesus? Lá na escola, se você não estiver lá. No seu trabalho, se você não estiver lá. Viva como se ele fosse voltar amanhã. Mas planeje e trabalhe como se ele fosse voltar daqui a 60, 70, 100 anos. É nítido que Jesus está voltando e isso não deve causar medo, né? O próprio Paulo diz que nós devemos ter esperança, porque nós não somos como os do mundo, né? E que você possa falar de Jesus. Nós estávamos até comentando aqui antes do vídeo que muitas pessoas também ficam só focadas em falar da volta de Jesus, mas não se preocupam em falar da primeira vinda de Jesus, que muita gente ainda não sabe. Porque uma coisa é a pessoa conhecer, eu sei de Jesus, ou viu alguma cena, alguma foto de Jesus, mas a outra coisa é entender o Evangelho. Por que Jesus veio à Terra? Então, sempre quando você for falar com alguém, comece por aí. Fale da importância de Jesus ter vindo. Se ele não tivesse morrido na cruz, não haveria sequer salvação. E agora a Bíblia diz que ele não voltou, né? Eu me lembro aqui, só lembrando aqui de um detalhe, no dia 23 de setembro do ano passado, muita gente estava dizendo que Jesus ia voltar naquela data. Marcando data, né? Isso, e eu até gravei um vídeo falando por que Jesus não voltou no dia 23 de setembro. Exatamente porque Deus quer que muitos se arrependam. Muitos, tem muita gente para ser ganha. E o que o Júnior falou é tão importante, gente, porque se uma pessoa não sabe que Jesus veio para salvá-la, ela não vai para o céu. Mas se uma pessoa já aceitou Jesus e não sabe que ele está voltando, numa hora para outra, num piscar de olhos, ela vai desaparecer e vai aparecer no céu e falar, uai, o que eu estou fazendo aqui? Você não sabia que Jesus ia voltar? Ele veio e te buscou. Então, sem a primeira vinda, não terá a segunda. Agora, para você, né? Então fale de Jesus, mas viva para Ele, ame ao Senhor, ame as pessoas, porque eu tenho certeza que Deus tem muito para fazer nessa geração. Sabe, Júnior, eu tô ficando mais velho ainda, mas às vezes eu fico tão apaixonado, quero tanto ganhar as pessoas para Jesus, que eu falo, Senhor, me usa para poder falar desse amor. Eu conheci ele num evento que ele fez do Apocalipse, e eu nunca fui tão edificado, porque geralmente a gente tem medo, né, dos últimos acontecimentos. E eu saí daqui assim apaixonado por Deus, de saber que a gente tem que olhar para esses fins dos tempos com esperança, com expectativa, tá certo? E se você olha para o mundo e você fica triste com o que está acontecendo, isso é um ótimo sinal, mostra que você não foi feito para esse mundo. Deus tem algo maior para você. E ele falou aqui, né, sobre o arrebatamento, que vai ser o tema da próxima aula, né? Isso aqui é como se fosse uma aula. Será que nós vamos subir primeiro, a igreja vai subir primeiro, ou vai passar pela grande tribulação? Essa Você vai tem que pegar. assistir essa mensagem. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.